Diamantino, bom dia, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. O Eduardo Diamantino, advogado, vamos falar aqui sobre essa questão da limitação e das consequências das compras de terras por estrangeiros no Brasil, em função da medida restritiva que o governo resolveu adotar. Muito se fala disso. Outro dia mesmo, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China esteve comigo aqui, tocamos no assunto também. Os chineses acham que o governo brasileiro está sendo muito restritivo, mas aí é uma questão política. Agora, do ponto de vista comercial, existe mesmo um interesse dos chineses. E a própria manchete da Folha de São Paulo do último domingo falava em investimentos de chineses buscando não comprar, já que a restrição para compra existe, mas em fazer parcerias de forma que garantisse o fornecimento da produção. Eu queria uma primeira avaliação sua sobre essa questão, Diamantino. Olha, eu acho a questão absolutamente requentada. Você se lembra em 96, 98, a discussão sobre privatização da empresa pública brasileira, das estatais, das concessionárias, era exatamente a mesma coisa, uma confusão entre soberania e capital estrangeiro. Do ponto de vista jurídico, o que está se fazendo é uma aberração. Nós tínhamos um parecer inicial da AGU de 98, dizendo que a lei que restringia não se aplicava, e agora, 12 anos depois, se troca o entendimento. Quer dizer, eu estou vendo mais uma questão jurídica, então, na verdade. A questão política é sempre complicado avaliar, até pela minha formação, mas do ponto de vista jurídico, o que está se tentando implementar, as restrições demandadas aí pela AGU durante março, são absurdas. E é possível que isso que se ganhe juridicamente em cima disso, por serem absurdas? Olha, eu quero crer, a grande questão passa pela Lei 5.709, num parágrafo primeiro que equipara empresa brasileira de capital estrangeiro a empresa estrangeira. Qual a diferença? Na verdade, até 95, com a emenda constitucional número 6, existiu uma distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital estrangeiro. O Brasil sofreu muito com isso naquela época, tanto é que a própria Organização Mundial do Comércio, no Trade Policy Review, vivia pegando no pé do Brasil, porque ele prestigiava muito a empresa brasileira. Se alterou a Constituição para modernizar o Estado brasileiro. E agora, depois de modernizado o Estado brasileiro, chega-se quer-se criar novamente a distinção. O problema da Lei de 71, aliás, essas leis de 1970, tal qual o Código Florestal, pode seguir, são sempre complicadas, porque exatamente, elas foram editadas há 30, 40 anos atrás para disciplinar uma espécie de mundo. E hoje o mundo mudou. Então, hoje só existe um tipo de empresa que tem restrição, empresa estrangeira. Empresa brasileira não se alcança de quem é o capital. E eu tenho quase que certeza absoluta que quem questionar essas exigências no judiciário vai chegar à conclusão que está se diante de uma inconstitucionalidade. Tá. Na sua avaliação, isso prejudica o agronegócio brasileiro? Eu acho que prejudica muito. O agronegócio, o Brasil demanda capital externo. O agronegócio também demanda capital externo. E prejudica uma coisa que é terrível para o investimento internacional, que é a segurança jurídica. Por que há 12 anos se pensava assim? E quem fez arrendamento e uma série de investimentos? Eu acho desastrada a medida. Porque, Diamantino, eu vou novamente a Brasília, a gente volta a conversar daqui a pouquinho com as novas informações do Tobias Ferraz. Tobias. Bom, Tavinho, vai falar aqui agora, na esplanada dos ministérios, enquanto cai essa chuvinha criadeira, a gente continua trabalhando. E os produtores não se dispersaram. Eles saíram daqui, boa parte saiu, eles estão as cadeiras, são cerca de 5.000 cadeiras que foram colocadas à disposição dos produtores rurais. Eles estão numa tenda grande aqui ao lado, tem várias tendas aqui no canteiro central da esplanada. Mas, Davi, eu converso agora com um amigo nosso de Braço do Norte, lá de Santa Catarina, que é o Adir Engel, que ele é secretário de Agricultura lá de Braço do Norte. O Adir, qual que é a mensagem que vocês vieram trazer para os parlamentares hoje aqui em Brasília? Nós queremos, assim como todos que estão aqui, a votação do Código Florestal já. É impossível continuar a produzir. Nós, em Santa Catarina, já demos o primeiro passo, fizemos um novo Código Ambiental, claro que temos 18 artigos para serem julgados no Supremo e precisamos, com certeza, apoiar os outros estados, apoiar o pequeno produtor, principalmente, para poder continuar a produzir. Santa Catarina é um exemplo, né? Tem uma legislação regional que deu muito certo, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, e vocês já colhem os frutos dessa legislação estadual?
Com certeza, muitos produtores do quais não tinham condições de ter o seu licenciamento ambiental, hoje procurando nossa Fundação do Meio Ambiente, conseguem o licenciamento. Mas não de uma maneira de degradar o meio ambiente, mas sim de adequar cada estado, cada região à sua condição. O Adir, como é que você vê isso em termos de Brasil? Você acha que essa regionalização, ela deve ser só por estado ou dentro de cada estado também precisa se respeitar as micro-regiões? Precisa se respeitar as micro-regiões, principalmente nós, estados do sul, onde nós temos muitas topografias diferentes de uma região para outra, nós temos culturas, nós temos várias condições climáticas diferentes. Então, é importante primeiro regionalizar por estado e depois cada estado fazer para a sua região. Adir, obrigado pelas suas informações, pela sua participação. Tavinho, e olha, o slogan mais popular aqui, né, uma camiseta distribuída pela CNA, é: a mesma mão que planta é a mão que preserva. Esse é o mote desse dia de manifestação cívica, pacífica, pelas alterações do Código Florestal Brasileiro, aqui no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Tavinho, é com você, e a hora que você quiser, você me chama aqui, que a gente volta com mais informações. Tavinho. Obrigado, Tobias. A gente já volta com você daí, novas informações. Eu vou só terminar minha conversa com o Eduardo Diamantino aqui, que a gente interrompeu. Nós estamos falando sobre as limitações e as consequências da compra de terras brasileiras por estrangeiros. Diamantino, quer dizer, é uma questão, é uma mudança de regra no meio do jogo. E isso me faz lembrar até uma conversa que eu tinha outro dia aqui com um outro advogado falando sobre a questão da produção de etanol, onde foi feita uma mudança também, onde impôs-se um limite para aumento da produção por parte da usina. Existe um limite, elas não podem aumentar quanto querem. E isso acabou prejudicando investimentos estrangeiros, porque já tinham aportado em terras, aportado em áreas já que estavam sofrendo terraplenagem para aumentar a produção, para compensar parte do investimento proposto. Esse é o problema. E nessa questão da compra de terras por estrangeiros também é a mesma coisa? Eu acho que o Brasil precisa de estabilidade. E essa estabilidade é que está sendo tumultuada agora por essa atitude da AGU. Se realmente é questão de soberania e precisa se limitar à aquisição de terras por estrangeiro, que eu repito, na minha visão é uma discussão requentada, ideológica, que não se justifica nos dias de hoje. Tem que ser feito pela forma correta. E qual é a forma correta? Através de emenda à Constituição, criando a distinção na Constituição e edição de novas leis. Leis, veja, produzidas em 2011 para dar especificidade. Não em 71, sobre um tema, enfim, é muito técnico dizer, mas a diferença entre empresa autorizada no Brasil, empresa com residente, vai esbarrar num problema da OCDE, de estabelecimento permanente, que está resolvida numa série de outros tratados que o Brasil é signatário. É lamentável a posição. Você tem algum exemplo de fora para dar, de como funciona? Não aquele da África, onde depois um ditador lá retomou todas as terras que os ingleses tinham de fazendas. Não, eu tenho notícias que em vários países existem restrições à compra de terras. Ligadas à questão da soberania. Sim, por exemplo, e das mais diversas possíveis. Vou dar um exemplo de um vizinho nosso, Uruguai. No Uruguai, só se pode adquirir terra nominando o proprietário das mesmas. O Uruguai ainda possui ações, sociedades anônimas com ações ao portador, mas quando você vai adquirir propriedade rural, ou se nomina as ações, ou se faz em nome de pessoa física. Talvez em nome de um controle de quem é dono da terra. Eu não consigo entender o que o uso do território, o uso do solo tem a ver necessariamente com a soberania do território. Acho que é uma grande confusão ideológica. E nos Estados Unidos também existem restrições, mas nada que se justifique, ao meu ver. Acho que não adianta nada ser dono da terra e não ter fomento, não ter estrutura portuária, não ter estrutura para exportação. O Brasil vai ser líder de produção de commodities no mundo com investimento estrangeiro, não vai ser com o suor dos produtores rurais. Ok, Diamantino, vamos aguardar então o andar e aí com o tempo nós vamos falando novamente. De qualquer forma, a ação da Advocacia Geral da União travou uma série de operações e travou mecanismos importantes Com certeza, no Brasil. Já estão travados os cartórios de registro de imóveis, as juntas comerciais e a própria CVM para as companhias de capital aberto. Comissão de Valores Imobiliários. Ok. Muito obrigado pela presença. Conversei com o Eduardo Diamantino. Deixa um telefone e um endereço eletrônico. O e-mail é eduardo.diamantino@diamantino.adv.br e o telefone 3082-9711. Obrigado, Diamantino.
Eu vou fazer agora, intervalo não, eu vou para Brasília novamente, onde eu tenho o Tobias com novas informações sobre a manifestação de hoje em Brasília de agricultores, parlamentares e população pedindo a votação e aprovação do Código Florestal. Tobias.